Olá pessoal, estamos na nossa 12ª aula sobre Aristóteles. Serão 19 aulas sobre o pensamento de Aristóteles. Estamos quase chegando aí no fim de concluir as nossas ideias sobre o pensamento desse autor. Lembrando que estamos utilizando a obra lá do Nicolas Abanhanho, A História da Filosofia, que é uma excelente obra aí para quem quer conhecer a filosofia de forma assim mais completa. A obra do Abanhanho, também tem a obra do Giovanni Reale, que são bem interessantes. Na aula de hoje, nós estamos então falando um pouquinho lá sobre a questão da substância. Já faz aí umas 4 ou 5 aulas que nós estamos falando sobre isso. E hoje a gente vai tratar especificamente sobre a substância imóvel, ou o primeiro motor imóvel, tá? Essa é uma ideia aí que vai ser bem influente dentro da física aristotélica, também aí vai participar ali da física medieval e vai influenciar bastante o pensamento dos filósofos medievais, dos filósofos árabes. Vai ser uma ideia assim que vai ser combatida lá no nascimento da ciência moderna, lá com Copérnico, Galileu, etc., quando a física começar a se matematizar, ok? Então, nós estamos na nossa aula de número 78 e hoje nós vamos falar então sobre a substância imóvel, dando continuidade às nossas aulas aí sobre o pensamento e a filosofia de Aristóteles, conforme nós já estamos falando aí há algum tempo. A filosofia, como teoria da substância, compete não só a tarefa de considerar a natureza da substância, as suas determinações fundamentais e a sua função no devir, mas também o de classificar as substâncias determinadas existentes no mundo, que são objeto das ciências particulares, e de tomar como objeto de estudo aquela ou aquelas que escapam ao âmbito das demais ciências. Então, o Aristóteles considera a filosofia como algo que estuda as substâncias. A filosofia, ela pode ser caracterizada como uma teoria da substância, conforme nós já caracterizamos ali lá no comecinho, nas nossas primeiras aulas ali sobre o pensamento de Aristóteles. Então, o papel da filosofia é determinar quais são as substâncias, qual é a sua natureza, qual é a sua característica, como que a substância participa do devir e quais são as substâncias que são, digamos assim, trabalhadas pelas ciências particulares. A física trabalha o movimento, a matemática trabalha o número, e por aí vai, tá? Então, além disso, a filosofia também deve estudar aquelas substâncias que não são objeto das ciências particulares. E há uma outra denominação para as áreas da ciência, de certa forma, que estudam esses objetos aí que, digamos assim, não são passíveis de serem reduzidos pelas ciências particulares, conforme eu já vou mostrar para vocês. Ora, todas as substâncias se dividem em duas classes: as substâncias sensíveis e em movimento e as substâncias não sensíveis e imóveis. Aqui a gente vai começar a determinação do que são essas ciências aí para Aristóteles, que ciência que pega as substâncias imóveis, que ciência que pega as substâncias imóveis, tá? Então a gente vai começar a ver que há uma subdivisão sobre justamente essa forma como Aristóteles concebe as substâncias, tá? A substância e seu movimento. Tem substâncias sensíveis em movimento e substâncias que são não sensíveis e não se movem. As substâncias do primeiro gênero, ou seja, aquelas substâncias sensíveis, constituem o mundo físico e, por sua vez, subdivide-se em duas classes. Aquelas substâncias, então, sensíveis e móveis, tá? Elas podem se dividir em duas classes. Elas fazem parte do mundo físico. A substância sensível que constitui os corpos celestes e é inengendrável e incorruptível. Então há uma substância sensível que vai formar os corpos celestes. Aqui é muito interessante depois que vocês façam a pesquisa de como era o modelo geocêntrico da física de Aristóteles. Na física de Aristóteles, a Terra está no centro do universo e ao redor da Terra giram esferas. São esferas celestes. E essas esferas celestes, elas fazem um movimento circular perfeito, porque elas são formadas por uma substância perfeita, uma substância sensível, que, por ser perfeita, não é nem engendrável, ou seja, não nasce, e não perece, não morre, e não se corrompe também, não se desgasta, não se destrói. Essa substância é o éter. Mas vamos falar sobre isso na próxima aula, não na aula de hoje.
Além dessa substância sensível, o éter, há outras substâncias. Há substâncias constituídas pelos 4 elementos do mundo sublunar, que são, pelo contrário, geráveis e corruptíveis. Esses 4 elementos aí, que são as substâncias sensíveis, que de certa forma ali são substâncias que vão se degradar com o passar do tempo, que nascem, que crescem, que morrem, são as 4 substâncias de Empédocles. A terra, a água, o fogo e o ar são as substâncias que formam os elementos que estão na esfera sublunar, ou seja, abaixo da Lua, que no caso constitui a Terra, as pessoas, toda a existência, toda a vida, etc. Então, na região sublunar, na esfera sublunar para baixo, né, que é a esfera da Terra, porque a Terra está no centro do universo, existem, isso é formado por 4 elementos. Os 4 elementos formam essa realidade sublunar. 4 elementos: terra, água, fogo e ar. Tá? E esses elementos são corruptíveis, são elementos sensíveis e corruptíveis. Já acima da superfície lunar, né, acima da Lua, na região supralunar, na região celeste, existe uma outra substância que é o éter. Essa substância é incorruptível e inengendrável, porque é perfeita e é responsável também ali pelos movimentos perfeitos dos corpos celestes. Lembrando que na física de Aristóteles, os astros se movem fazendo círculos perfeitos. O movimento deles é um círculo perfeito. Somente lá na física moderna, principalmente com os trabalhos lá de Copérnico, com o trabalho também de Kepler, é que se mostra que, na verdade, os astros, os planetas, eles não se movem de maneira circular, mas sim de maneira elíptica. Um grego não poderia considerar, digamos assim, a elipse como um movimento, porque a elipse não é uma figura regular perfeita, ao contrário do círculo. Então eles consideravam que tudo aquilo que existia nos céus, no universo, era perfeito. Quando a gente fala céu, aqui na perspectiva do Aristóteles, o céu é representado não por esse céu azul que a gente está vendo aqui, também mas o céu que ele está falando é a forma do universo como um todo. Tem a Terra, tem a esfera da Lua, tem a esfera dos planetas, e lá no finalzinho tem a última esfera, que é a esfera onde ficam as estrelas fixas. As estrelas não se movimentam, mas estão lá no limite do universo. É até aí que vai o céu, na perspectiva do Aristóteles. O que mais? Essas substâncias são objeto da física. Todas essas substâncias que eu falei, o éter, que é perfeito, a terra, a água, o fogo e o ar, que são imperfeitos, são objetos de estudo da física. É a física que vai estudar essas substâncias. Já há um outro grupo de substâncias que eu vou falar agora. Lembra que eu havia falado que havia 2 grupos de substâncias? Aquelas substâncias que são sensíveis, que são essas aí que eu acabei de apresentar, e agora substâncias não sensíveis, que são um outro grupo de substância. O outro grupo de substâncias, as não sensíveis e imóveis, é objeto de uma ciência diferente, a teologia, a qual Aristóteles dedicou o livro 12 da Metafísica. Então veja, para o estudo da substância existem 2 ciências. A ciência que vai estudar as substâncias sensíveis, que é a física, e a ciência que vai estudar as substâncias que não são sensíveis e também são imóveis, e a ciência é a teologia, tá? Então a teologia, que na perspectiva do Aristóteles, vai justamente se debruçar sobre essas substâncias que não são móveis e também que não são sensíveis, que é justamente o objeto de estudo da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a substância imóvel, portanto a aula de hoje será uma aula de teologia. Obviamente não teologia da maneira como vocês estão acostumados, embora nessa aula também a gente vai tratar um pouco da questão de Deus, mas é uma forma diferente ali que Aristóteles compreende a divindade ou divina. A existência de uma substância imóvel é demonstrada tanto na metafísica como na física, mediante a necessidade de explicar a continuidade e a eternidade do movimento celeste. O Aristóteles ele tem que desenvolver uma substância imóvel, ele tem que desenvolver uma substância que, de certa forma, não muda, uma substância que é imóvel, que não é sensível, justamente para poder explicar o movimento. Como que se explica o movimento sem utilizar uma substância imóvel? Por quê? Porque, na verdade, para Aristóteles, o céu junto com essas esferas estão em movimento, menos a Terra, tá? Tudo está em movimento, tudo se move, tudo está em movimento. Mas o que gera esse movimento? Vamos pensar o seguinte:
Esse movimento é gerado por alguma coisa está gerando o movimento das esferas, do universo, etc e tal. Mas, se a gente for analisar isso, a gente tem que pensar o seguinte, olha a lógica. Se algo move uma esfera, o que move aquilo que está movendo a esfera? Aí é que tá. Então, por isso que Aristóteles tem que desenvolver o conceito de uma substância imóvel. Porque imóvel, porque ela não é movida por nada. Então, é o limite. Ali é o limite. Ali é onde chega, digamos assim, o fim. Primeiro, você tem uma substância imóvel que não é movida por nada. Porque se ela fosse movida por alguma coisa, teria que ter alguma coisa por trás dela ou além dela. Aí a gente teria até o infinito. Então, para Aristóteles, há uma substância imóvel, que não é movida por nada, mas essa substância move todas as outras, tá? E esse movimento todo é o movimento do universo, dentro da perspectiva aí do Aristóteles. Eu falo universo, mas na perspectiva dele ele chama de céu. É o movimento dos céus, digamos assim, tá? E também, né, essa substância imóvel, ela também tem que ser utilizada ali para explicar justamente essa questão do movimento perfeito, né, realizado ali pelas esferas, porque o movimento tem que ser perfeito, porque se não fosse um movimento perfeito, ele estaria ali, digamos assim, atrelado à geração e à corrupção. O movimento não pode ser imperfeito, parando, acelerando, indo devagar, indo rápido, não pode ter essa inconstância, né? O movimento tem que ser perfeito ali, porque justamente através da ideia da perfeição, onde não há uma corrupção. O universo, de certa forma, ali, o céu, ele é eterno na perspectiva de Aristóteles, justamente porque ele faz um movimento ali que nunca vai acabar, que é o movimento circular, conforme a gente vai ver ali com o passar do tempo. Quer ver? O movimento contínuo, uniforme, eterno do primeiro céu, o qual regula os movimentos dos outros céus, igualmente eternos e contínuos, deve ter como sua causa um primeiro motor. Então, assim, o Aristóteles considerava alguns tipos de movimento. Há os movimentos em relação ao centro do universo, ou centro do céu, que é a Terra. Há um movimento que se aproxima do centro, há um movimento que se distancia do centro e há um movimento que circula ao redor do centro. Para Aristóteles, o movimento que se aproxima do centro é um movimento de queda, de queda. O objeto cai porque ele vai até o centro. Há um outro movimento, que é um movimento que se afasta do centro. Quando o objeto sobe, você joga um objeto para o alto, é um movimento que vai para o alto. Tá? O movimento do ar, o movimento do fogo, dentro da perspectiva do Aristóteles. E há um terceiro movimento, que é o movimento que está ao redor do centro, que é a Terra, tá? Então são esses três movimentos que Aristóteles ali acaba descrevendo. Os movimentos ascendentes para cima e descendente para baixo são considerados movimentos imperfeitos. Por quê? Porque o movimento para baixo ele vai chegar a um fim. O movimento para cima ele também vai chegar a algum fim. Tá? Aí é que tá, eles acabam, eles se corrompem, o movimento é gerado, a queda é gerada, mas ela vai terminar. Você joga o objeto para alto, a queda, a aceleração dele vai para cima, tá? E uma hora ele vai cair, certo? Então, esses movimentos são imperfeitos porque eles têm fim. Ao contrário do movimento perfeito, que é o movimento circular, ele não vai nem para cima, ele não vai nem para baixo, ele vai ficar para sempre girando naquela, digamos assim, naquela dimensão, naquele centro. Tá? O Aristóteles, obviamente, não tinha ideia, da verdade, aqui na física, tá? Eu também tenho formação em física, que há uma coisa, há um cálculo na física chamado velocidade de escape. Se você conseguir jogar um objeto a uma velocidade inicial extremamente alta, talvez ele nem volte mais ali para Terra, mas a velocidade tem que ser muito alta, tem que ser enorme. Jogou o objeto assim, velocidade inicial bem alta, não volta nunca mais. Se jogou uma velocidade assim baixa, ele obviamente vai subir e depois ele vai cair de novo, justamente por causa da atração gravitacional. Mas isso é uma outra história, tá? Então o movimento dos astros, a esfera ali dos astros, dos planetas, a esfera celeste, elas representam um movimento perfeito, que é o círculo. Não vai nem para cima nem para baixo, vai ficar para sempre lá. Mas o que gera esse movimento? Já dissemos, é aquilo que Aristóteles chama o primeiro motor. O primeiro motor é o que vai gerar o movimento de todas as esferas. Mas esse primeiro motor, mais uma vez, ele tem que ser imóvel. Por que ele tem que ser imóvel? Porque se ele se movesse, alguma coisa teria que movê-lo. Se alguma coisa movesse ele não seria o primeiro, porque daí teria um outro motor antes dele. Então há um primeiro motor que justamente vai dar movimento a todos os outros motores.
Mas este primeiro motor não pode ser, por sua vez, movido, pois de outro modo requeriria uma causa do seu movimento, e esta causa uma outra ainda, e assim até o infinito. Portanto, deve ser imóvel. É todo esse argumento que a gente está trazendo aqui, tá? Mais ou menos se a gente for parar para pensar na história, por exemplo, da geração. Esse vai ser um dos argumentos lá do Tomás Aquino. O Tomás de Aquino vai apresentar lá 5 provas da existência de Deus. Uma das provas é justamente essa, tá? A ideia da causalidade. Por exemplo, uma coisa vai causando a outra, uma coisa vai causando a outra. Se a gente voltar para a primeira causa, a gente tem que pensar o seguinte, pô, tem a primeira causa, mas o que causou essa causa? Se algo causou essa causa, ela não é a primeira causa, porque teve outra causa antes dela. Portanto, a primeira causa é Deus, porque nada causou Deus, mas ele causa tudo. Esses são os argumentos de Tomás de Aquino. Há um outro argumento também da geração. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe, mas meu pai teve um pai e uma mãe. O meu avô teve um pai e uma mãe, meu bisavô teve um pai e uma mãe, e por aí a gente vai até o infinito. Mas quem foi o primeiro pai e mãe? Ou quem foi o primeiro homem? Então tem que haver alguma coisa que criou esse homem justamente para dar continuidade a tudo isso aí que a gente existe, né? Porque se não tivesse alguém que tivesse criado esse homem, da onde ele teria surgido, da onde ele teria se originado, tá? Então aí que tá, por aí que vai essa ideia mais ou menos, tá? Então, para ver o movimento, para ver a mudança, para ver a rotatividade das esferas celestes, tem que haver algo que move elas, mas não é movido. E esse é o primeiro motor imóvel, tá? Ora, o primeiro motor imóvel deve ser ato, não potência. A aula passada discutimos a teoria do ato e da potência. O ato está ligado à forma, potência está ligado à matéria. O primeiro motor imóvel não pode ter matéria. Por que ele não pode ter matéria? Porque se ele tivesse matéria, alguma coisa teria que causar essa matéria. Se alguma coisa causa essa matéria, então ele já não é o primeiro motor imóvel. Tem que haver um outro motor antes dele. Então esse primeiro motor imóvel, ele está ligado à ideia de forma, à ideia de ato. Ele é ato puro. E a ideia de potência também gera uma outra questão. A potência é aquilo que tem um potencial de ser, de vir a ser alguma coisa. Se o primeiro motor fosse vir a ser alguma coisa, isso significaria que teria mudança. Se teria mudança, toda a ordem do universo ali, toda a ordem dos céus poderia se modificar também, o que a gente não percebe. Porque para os gregos, os planetas sempre vão se encontrar ali nas mesmas posições, nas mesmas rotatividades, digamos assim. E eles sempre vão estar lá, porque sempre tem alguma coisa organizada, alguma coisa que ordena eles, e essa coisa não pode mudar, porque ela é eterna, ela é perfeita. Se ela é perfeita, se ela é eterna, então não tem mudança. Se não tem mudança, não tem potência. Se não tem potência, ela é ato puro. Ela é um ser que não é sensível, é um ser que é imóvel, e por isso que é um ser que é puro ato. Porque ela não pode ser potência. Primeiro, por não possuir matéria, e segundo, por não modificar ali a sua essência. Ela sempre vai ser ato, ela sempre vai ser aquilo. O primeiro motor é sempre o primeiro motor. Então acho que essa é a grande ideia ali desse primeiro motor como ato. Aquilo que só tem a potência de mover pode também não mover. Então, acho que essa é a ideia. Se o primeiro motor tem a potência de mover, ele também teria a potência de não mover, e a potência gera mudança. Não pode haver mudança nesse ser imóvel, portanto, ele tem que ser ato puro. Mas, se o movimento do céu é contínuo, o motor deste movimento não só deve ser eternamente ativo, mas deve ser, pela sua natureza, ato e absolutamente privado de potência. Foi tudo isso que nós já trouxemos aqui. O primeiro motor ele tem que ser ato, ele não pode ter potência, porque se ele tiver potência, ele vai mudar. Se ele muda, o universo todo como um todo acaba mudando também, tá? Então acho que essa é a grande ideia ali da teoria do ato e potência de Aristóteles. E pois que a potência é matéria, esse ato está também privado de matéria. É ato puro. Foi aquilo que eu acabei de falar também. Se ele fosse matéria, ele teria que ser gerado de alguma matéria, de alguma outra coisa, mas ele não é. E vimos na aula anterior que não existe matéria pura também, tá? A matéria pura está no âmbito do irracional, daquilo que é, de certa forma, incognoscível, tá? Motor imóvel é ato puro. Este ato puro, ou primeiro motor, não tem grandeza. Portanto, não tem partes e é
indivisível. Na física, as propriedades que têm grandeza são todas aquelas propriedades que têm uma unidade de medida, né? Ah, tem uma grandeza vetorial, uma grandeza escalar, você pode medir em quilômetros, pode medir em newtons, pode medir em pascal. Então, esse primeiro motor, ele não tem grandeza, ele não tem matéria para ser medida, para ser pesada, não tem nada, tá? Ele não tem parte, ele não tem matéria, ele não tem parte, porque uma matéria vai formando a outra. A matéria lá, ela tem a sua divisão, tem as suas partes, tá? E se ele não tem matéria, ele não tem parte também. Ele é uma coisa simples, ele é simples, tá? E ele é indivisível. Obviamente ele é indivisível porque ele não tem parte. Como que você vai dividir aquilo que não tem parte, aquilo que não tem corpo, aquilo que não tem matéria? Como que você vai dividir a forma do círculo? Não divide, não tem como, porque o círculo é o círculo. Se falta alguma coisa para ele, ele já não é mais círculo, tá? Então essa é a grande ideia. Com efeito, uma grandeza finita não poderia mover por um tempo infinito, pois que nenhuma coisa finita tem uma potência infinita. Se esse primeiro motor ele fosse uma grandeza finita, que tivesse fim, que pudesse ser medida, pesada, etc., calculada, ele não poderia gerar um movimento infinito dos céus. Não, então ele não pode ser uma grandeza finita, tá? Até porque, né, uma coisa finita na perspectiva de Aristóteles não gera algo infinito também, tá? E uma grandeza infinita não pode subsistir. Uma grandeza infinita não tem como subsistir, não tem como a matéria ser uma grandeza e subsistir por si só, ser perfeitamente, digamos assim, incorruptível. A matéria se corrompe, tá? Então ela não pode subsistir de maneira eterna também, tá? Ela não pode ser infinita. Mas não tendo matéria nem grandeza, a substância imóvel não pode mover como causa eficiente. A causa eficiente é aquela que justamente vai operar sobre o sínolo, que é a junção da matéria e da forma, conforme nós vimos nas aulas anteriores. Matéria e forma vão formar aquele sínolo, aquela substância. Se o motor imóvel não tem matéria, não é como causa eficiente que ele opera. Ele não pode mover como causa eficiente. Esse motor imóvel não está movendo as coisas ali, digamos assim, operando como um escultor opera sobre o mármore, sobre o bronze, como alguém, por exemplo, ali dá um impulso no carrossel e faz o carrossel girar. Não, o motor imóvel não faz isso dessa forma, ele não é causa eficiente, porque ele não tem matéria. É uma outra maneira que ele faz o movimento, mas não como causa eficiente ali, porque ele justamente não tem a matéria. Resta-lhe, portanto, que mova como causa final, enquanto objeto da vontade e da inteligência. Isso aqui é muito interessante dentro da filosofia e da física aristotélica. Por quê? Porque o primeiro motor, ou o motor imóvel, ele move as coisas não como causa eficiente, não como causa material, porque ele não tem a matéria, mas ele move como causa final. A causa final é a forma como esse motor imóvel faz as esferas celestes, as coisas se moverem. E por que as coisas se movem por causa da causa final? Justamente por causa da vontade e da inteligência. Resta-lhe ao motor imóvel, portanto, que mova como causa final, enquanto objeto da vontade e da inteligência. A causa final, o objeto ali, o motor imóvel, ele é objeto da vontade e da inteligência, ou seja, a vontade e a inteligência se movem para o motor imóvel. As coisas se movem para o motor imóvel. Já vou dar uns exemplos aqui de como que Aristóteles trabalha essa questão. De fato, tudo aquilo que é desejável e inteligível move sem ser movido, e um e outro se identificam no seu princípio, pois que aquilo que se deseja é aquilo que a inteligência julga bom, enquanto é realmente tal. Então veja, um objeto do desejo é aquilo que move sem ser movido. Por exemplo, quando você deseja alguém, quando você deseja um objeto, o objeto está lá, tá? E ele move você sem ele se mover. Ele não faz nada, é ele que faz todo o movimento girar, é ele que faz tudo ali rumar a ele, porque ele é objeto tanto do desejo, da vontade, quanto da inteligência, porque a inteligência vê aquele objeto que ele deseja, e ele vê isso como bom, então ele faz gerar todo esse movimento. Então esse primeiro motor é causa final, justamente por quê? Porque o céu como um todo vê ele como um objeto de desejo, ou um objeto, digamos assim, também da inteligência. Ele é objeto da vontade, da inteligência, ele é desejável. Por isso que as coisas acabam se movendo ali para
ele, tá? Essa é a explicação de Aristóteles ali sobre a questão do movimento do céu. Isso é bem interessante, tá? Na hierarquia das realidades inteligíveis, a substância simples em ato tem o primeiro lugar, então há uma hierarquia dessas realidades que podem ser compreendidas. O primeiro lugar, o topo dessas realidades, é justamente o topo da substância simples, e que é ato puro, e está em primeiro lugar, no caso, na hierarquia dessas realidades, o motor imóvel é o primeiro, ele está no topo da hierarquia. Na hierarquia dos bens, tem o primeiro lugar aquilo que é excelente e desejável por si mesmo. Então, há uma hierarquia também, né? No caso aí a gente vai entrar numa questão ética ali da perspectiva do Aristóteles, que também está dentro dessa perspectiva ontológica, que na hierarquia do bem, o primeiro objeto é aquilo que é excelente e desejável por si mesmo. Portanto, isso se confunde com o motor imóvel. O motor imóvel, tanto na hierarquia celeste como na hierarquia dos bens, é aquilo que é desejado por si mesmo. Tá? Ele é ato puro e é aquilo que move todas as coisas. Ele faz tudo, na verdade, se mover, justamente apenas porque tudo deseja a ele. Graças à identidade do inteligível e do desejável, o sumo grau do inteligível, a substância imóvel, identifica-se com o sumo grau do desejável. Então há uma identificação aqui do desejo e da inteligência. Há o desejo e a inteligência que julga o desejo como algo bom, então elas se coincidem. Então tudo vai rumar, de certa forma, ali a partir da vontade, a partir do desejo e da inteligência para o motor imóvel, para esse princípio primeiro. Aqui a gente está usando a ideia de desejo e vontade como a mesma coisa, mas com o passar do tempo ali, desejo e vontade vão se mostrar como coisas bem diferentes, mas isso conforme a gente for discutindo dentro da história da filosofia, a gente vai mostrar para você. Para vocês, o que não é isso na verdade não é o tema da nossa aula de hoje. A substância é, pois, também o grau supremo da excelência, o sumo bem. O sumo bem também é representado ali pelo motor imóvel. Então, tudo isso ali vai, digamos assim, culminar no motor imóvel como princípio da hierarquia, tanto do bem, do sumo bem, quanto da hierarquia celeste. Como tal, é objeto de amor, move enquanto é amada, e as outras coisas são movidas pelo que ela move dessa maneira, isto é, pelo primeiro céu. Então, veja lá, o primeiro céu é aquele céu lá das estrelas fixas, lá é o limite do universo, o limite do céu, digamos assim, o primeiro céu. E na perspectiva de Aristóteles, como o primeiro céu, ele obviamente está perto ali desse motor imóvel, ele é o primeiro que vai ter o movimento, ele vai se movimentar por causa desse motor imóvel. O movimento do primeiro céu vai fazer o movimento dos outros céus. O movimento do primeiro céu vai movimentar as outras esferas celestes e por isso existe o movimento, tá? A substância imóvel, na medida que é a mais elevada de todas, pertence propriamente a que até para os homens é a vida mais excelente, mas que só lhes é dada por breve tempo, a vida da inteligência. A inteligência, como se coincide com o bem, com o sumo bem, ela também está lá presente na substância imóvel. A substância imóvel também é uma substância inteligente. Dentro do universo, dentro do céu aristotélico, todos os astros, as estrelas, etc., são seres que têm vida, tá? Isso é bem interessante aí, o universo do Aristóteles é um universo vivo, tá? Também lembra lá o universo mais para frente lá do Giordano Bruno, que também é um universo apresentado como universo vivo, digamos assim, tá? Um ser vivo. Há também atualmente a teoria de Gaia, né? A teoria de Gaia vai defender que a Terra é um ser vivo, tá bom? Também isso é bem interessante e bem legal. Então, esse primeiro motor imóvel tem a inteligência também, e essa inteligência também é dada aos homens, mas por um breve tempo, né? Porque os homens vão morrer, enquanto a inteligência suprema está lá justamente nesse motor. Só a inteligência divina é que não pode ter um objeto diferente de si ou inferior a si própria. Veja, dentro da lógica aristotélica, o motor imóvel está lá, ele não se move. Ele faz tudo mover-se justamente porque tudo deseja ele, tudo se move por amor, digamos assim. As coisas se movem por amor a esse primeiro motor. Mas todas as coisas têm como objeto
justamente esse motor. Qual é o objeto do amor das esferas celestes e do todo plano? É o motor primeiro. Já esse motor primeiro, ele não tem como objeto as coisas inferiores, ele não tem como objeto, digamos assim, ele não modifica, ele não muda, ele não é material para estar ali interagindo com essas esferas celestes. Então esse motor imóvel, como é a inteligência também, ele na verdade só reflete, digamos assim, ele só tem como objeto da vontade e do desejo ele mesmo, ele próprio, ele é o próprio objeto, digamos assim, do seu desejo, da sua inteligência, da sua vontade, tá? Ele pensa-se a si mesmo no lugar do inteligível, no lugar daquilo que pode ser compreendido, digamos assim, daquilo que pode ser estudado, ele é o único que pensa a si mesmo, tá? A inteligência e o inteligível são em Deus um só. Esse Deus, tá, que Aristóteles chama de Deus, é justamente esse primeiro motor imóvel. Por isso que o primeiro motor imóvel, a substância imóvel, é objeto da teologia. É assim que Aristóteles compreende Deus. Não Deus como criador das coisas, porque é um Deus que não tem matéria. Se ele criasse as coisas, ele seria causa eficiente, o que ele não pode ser. Esse Deus é causa final. Esse Deus é um Deus que ele é amor e as coisas se movem para ele. O Deus é objeto de desejo. E ele não é o Deus que olha, digamos assim, para as esferas, porque ele só pode olhar para si mesmo, ele é objeto de si próprio. Ele é inteligência e inteligível ao mesmo tempo, porque ele é uma inteligência que compreende somente a si, digamos assim. Ele é objeto de si mesmo, ele pensa a si mesmo, ele pensa a si próprio. Ele é perfeito e não olha o imperfeito. Enquanto que no conhecimento humano, frequentemente o ser do pensar é distinto do ser do pensado, porque este último está ligado à matéria, no conhecimento divino, como em geral em todo conhecimento que não se dirige à realidade material, o pensar e o pensado identificam-se e fazem um só. Por exemplo, eu estou pensando, eu penso nessa câmera que está na minha frente. Essa câmera que está na minha frente, real, é diferente do meu pensamento sobre a câmera. Eu penso sobre pessoas. O meu pensamento sobre pessoas é o ser. Agora, as pessoas de verdade são um outro ser, tá? O ser do pensar e aquilo que é pensado são diferentes, porque são coisas diferentes, tá? Tem substâncias diferentes. Já em Deus, como ele é o ser que pensa a si mesmo, então ele é o ser que pensa ele mesmo, o próprio objeto. Então, ele é o ser que, ao ser pensado, pensa a mesma coisa. Portanto, o ser do pensar e o ser do pensado aqui coincide, porque é a mesma coisa. Metafísica é uma área complicada, complexa, justamente porque trata dessa questão do ser de uma maneira ali que outras áreas não desenvolvem. A física, química, biologia, medicina, etc., elas também tratam da questão do ser, mas de seres particulares, de substâncias particulares. Já a filosofia, principalmente ali a área da metafísica, vai tratar do ser de uma questão mais geral, mais ampla, por isso a sua dificuldade. Aqui uma citação de Aristóteles, tá? Do livro lá da Metafísica. Deus, portanto, se é o mais perfeito que há, pensa-se a si próprio. E o seu pensamento é pensamento do pensamento, tá? Quando eu penso sobre alguma coisa, o meu pensamento é pensamento de algo. Quando Deus pensa algo, ele pensa algo sobre ele próprio. Ele é pensamento do próprio pensamento. Tá? Isso é perfeição. Deus não pensa outra coisa, ele não pensa outro objeto a não ser a si próprio. Por isso há o pensamento do pensamento. O ser do pensar e o ser do pensado coincidem, por isso que é pensamento do pensamento. Quando eu li isso a primeira vez, lá eu tinha 20 anos de idade, eu estava começando a filosofia, eu não fazia a mínima ideia o que era pensamento do pensamento. Hoje, para mim, é muito clara essa ideia. O pensamento do pensamento está relacionado à ideia de perfeição, que é justamente a ideia desse Deus, desse motor imóvel. E pois que a atividade do pensamento é o que pode existir de mais excelente e mais doce, a vida divina é a mais perfeita de todas, eterna e feliz. A atividade do pensamento, para Aristóteles, é uma atividade muito feliz, uma atividade maravilhosa. Agora imagine a atividade desse Deus que só pensa, é pensamento do pensamento. A existência divina deve ser com certeza a mais feliz de todas. Isso aí é, na verdade, uma conotação ética da filosofia de Aristóteles, né? Mas, obviamente, isso aí está dentro também da perspectiva, digamos assim, física, tá? Porque a maneira ontológica como Aristóteles compreende o mundo, o real, a realidade, influenciam justamente na forma como Aristóteles vai compreender o bem e a felicidade, que a gente vai discutir lá nas questões éticas.
Se na ordem dos movimentos Deus é o primeiro motor, na ordem das causas, Deus é a causa primeira, as quais revertem todas as séries causais, compreendidas as das causas finais. Todas as causas, causa eficiente, formal, material, todas essas causas que movem as coisas, todas elas se movem em direção à causa final. Isso parece óbvio. Por isso que Deus, esse motor imóvel, é a causa final, porque tudo se move para Ele e tudo vai para Ele. Ele é a causa primeira, mas ao mesmo tempo ele é a causa final. Por quê? Porque tudo vai arrumar para Ele justamente por causa do amor, do objeto de desejo, de veneração, etc. Mesmo no sentido da causa final, Deus é o criador da ordem do universo, que é comparado por Aristóteles a uma família ou a um exército. Então, o Aristóteles aqui ele vai dizer que justamente Deus é o criador dessa ordem, mas ele não cria de maneira material, como pensam os cristãos, ele apenas está ali e as coisas se movem ali justamente pensando, né, esse objeto, tá? As coisas pensam nesse motor imóvel e esse motor imóvel, ele só pensa a si mesmo, por isso que ele não tem nem o próprio movimento, tá? Ele é ser do pensar e ser do pensado, portanto ele é somente o ser. Tá aí o ser de Parmênides. O que é o ser de Parmênides? É justamente isso, tá? É o ser que é eternamente o ser, tá? Vamos ver a comparação agora do Aristóteles, né, da questão desse primeiro motor aí com uma casa, um exército, etc, tá? Uma citação aqui das obras de Aristóteles, vamos lá. Todas as coisas são ordenadas uma relativamente à outra, mas não todas do mesmo modo. Os peixes, as aves, as plantas têm ordem diferente. Todavia, nenhuma coisa está relativamente a uma outra como se nada tivesse a fazer com a outra, mas todas são coordenadas a um único ser. Tudo aquilo que se move, tudo aquilo que vai estar ordenado num grupo, etc., tudo isso está visando alguma coisa. Tem alguma coisa que está fazendo isso aí ser ordenado, tem alguma coisa que está fazendo isso aí, digamos assim, se relacionar, tá? Por exemplo, dentro de uma sala de aula, você tem um conjunto ali de 40 alunos, tá? Que justamente estão ordenados, né? Bom, na verdade desordenados, mas isso é uma outra história, tá? São ordenados justamente para um fim, para um objetivo. Então tem algo ali que vai justamente fazer com que essa ordem exista, tá? Vamos pensar que essa ordem é o professor. O professor vai fazer com que os alunos ordenem e a educação aconteça. Mas esse professor, para ele ser ordenado, tem que ter alguma coisa que ordene ele. Por exemplo, uma equipe pedagógica, secretaria, direção, etc, tá? Então, a equipe pedagógica, a secretaria vai ordenar o professor para que ele ordene os alunos. Mas a secretaria, a equipe pedagógica, tem que geralmente responder a um núcleo de educação. Esse núcleo de educação, por sua vez, vai ser ordenado com base lá na Secretaria de Educação. E a Secretaria de Educação vai ser ordenada com base ali, por exemplo, no secretário de Educação, que vai ser ordenado com base num governador e, por sua vez, um presidente, e por aí vai. Então, veja, tudo aquilo tem uma ordem, tá? Tudo aquilo que é ordenado vai ter uma ordem que vai visar um objetivo último. Se a gente for investigando, a gente vai chegar até o fim dessa questão, tá? Isto é, por exemplo, aquilo que acontece numa casa onde os homens livres não podem fazer aquilo que lhes agrada, mas todas ou pelo menos a maior parte das coisas acontecem segundo uma ordem. Tudo vai ter uma ordem ali que vai ordenar essas coisas, tá? Enquanto que os escravos e os animais só em pouco contribuem para o bem-estar comum e muito fazem casualmente, né? Então isso aqui é uma afirmação até meio chocante assim do Aristóteles, né? O Aristóteles tem uma concepção sobre a escravidão, sobre a escravatura que choca bastante as pessoas, mas a gente não pode esquecer que o Aristóteles está lá no século IV a.C., ok? Então acho que seria mais ou menos essa ideia, ok? Aristóteles vai mostrar que há uma ordenação das coisas e essa ordenação justamente ali vai seguir uma ordem, uma coisa que as ordena, um fim último, uma causa final que vai as ordenar. Do mesmo modo, o bem de um exército consiste, abre aspas na citação, conjuntamente na sua ordem e no seu comandante, mas especialmente neste último, pois que ele não é o resultado da ordem, mas antes a ordem depende dele. A ordem vai depender justamente desse capitão, desse soldado, perdão, soldado não, né? Desse capitão, desse sargento, desse comandante, tá? A ordem é justamente algo que vai depender da existência dele, mas para ele existir vai ter que ter uma outra ordem para criá-lo, tá? Então acho que é mais ou menos essa ideia. Há alguma coisa ali no final que justamente vai ordenar todas as ações, até a ação daquele que ordena as outras ordens, tá?
Assim, Deus é o criador da ordem do mundo, mas não do ser do próprio mundo. Mais uma vez, Deus não é causa eficiente, como no cristianismo. Deus não vai lá construir a matéria. Não, não vai fazer isso, né? Porque ele até próprio não é matéria, tá? Assim, ele vai criar a ordem do mundo, ele vai ordenar o mundo, justamente apenas por ele, por ele ser perfeito. A estrutura substancial do universo, para Aristóteles como para Platão, está para lá dos limites da criação divina. Ela é insuscetível de princípio e de fim. Então, dentro dessa estrutura do universo, aí, tanto para Platão como para Aristóteles, vai ter algum princípio ali que ele justamente não vai ter nem princípio nem fim. Ele é princípio das coisas, mas ele não tem princípio e ele não tem fim. Vamos pegar lá, teoria das ideias de Platão, tá? As ideias são geradas pelo bem, mas esse bem não é gerado por nada. Esse bem é eterno, esse bem é o próprio ser ali e justamente ele não vai ter início nem fim. Aqui o motor imóvel de Aristóteles é a mesma coisa. Ele não tem princípio e ele não tem fim. Ele é eterno, ele é perfeito. Aquilo que é perfeito não tem finalidade. Não nasce, não cresce, não morre, tá? Não é corruptível. Com efeito, só a coisa individual, composta de matéria e forma, tem nascimento e morte. O sínulo, a substância composta de matéria e forma, só ela vai ter morte. A matéria ali vai ser o princípio que justamente vai se corromper. Matéria nasce, cresce, move, se transforma, vira alguma outra coisa, vira adubo, vira casa, vira carro, vira destroços e por aí vai, tá? Então, dentro da perspectiva do Aristóteles, somente coisas individuais, particulares, substâncias que possuem matéria e forma, que justamente são as coisas formadas ali pelos 4 elementos, que ficam ali no mundo da esfera sublunar, para baixo da esfera sublunar, que justamente vão estar sujeitos à corrupção. O que está para lá da esfera sublunar, ou seja, na esfera supralunar, não tem corrupção, porque não tem essa matéria, digamos assim, para justamente fazer com que elas acabem se corrompendo. Enquanto que a substância, que é forma ou razão de ser, ou aquela que é matéria, não nasce nem perece, tá bom? Então é a continuação daquilo que a gente já havia falado. A substância que é forma ou razão de ser, ou aquela que é matéria, não nasce nem perece. Então essa substância imóvel não é composta de matéria, ela é ato puro, portanto ela não digamos assim, ela não vai ser corrompida, tá? Justamente com aquela substância também que é o éter, tá? Que faz parte lá da física de Aristóteles, como a gente vai falar na próxima aula. O próprio Deus participa dessa eternidade da substância, já que ele é substância. Deus é substância também, é uma substância imóvel, uma substância que não é sensível, tá? A substância no mesmo sentido em que são tais as outras substâncias. Deus é substância. Deus é a substância junto com outras substâncias. Mas ele é uma substância de característica diferente. Ele é uma substância especial, digamos assim. A superioridade de Deus consiste só na perfeição da sua vida, não na sua realidade ou não seu ser. Pois nenhuma substância é mais ou menos substância do que uma outra. Toda substância tem o seu valor. Toda substância tem seu valor. Deus, como substância imóvel, tem o mesmo valor que a substância móvel. Deus tem o mesmo valor que o ser humano que vai se corromper, tem o mesmo valor que o fogo, que a água, etc. Só que Deus é perfeito. Por quê? Porque ele é constituído de uma, digamos assim, substância perfeita. Ele é uma substância perfeita. Eu falei constituído, não. Ele é uma substância perfeita, porque Deus não é constituído de nada. Ele é simples. Tá? Mas, em relação à teoria das substâncias, ele não tem mais valor que qualquer outra substância. Ele é o princípio que explica o movimento do primeiro céu, o motor imóvel explica o movimento do primeiro céu, que é atraído por ele como objeto de desejo e da inteligência, conforme já havia falado. Mas como, além deste, existem os movimentos igualmente eternos das outras esferas celestes, a própria demonstração que vale para a existência do primeiro motor imóvel, vale também para a existência de tantos motores quanto são os movimentos das esferas celestes. Então, dentro ali da perspectiva de Aristóteles, aqui a gente pode justamente trabalhar com a ideia de que a perspectiva de Aristóteles não é um monoteísmo. Ele não acredita em um único Deus. Na verdade, Aristóteles geralmente fala de deuses, porque esse primeiro motor não é único. Há um primeiro motor que gera esse movimento das esferas celestes, mas
conforme né, na crença dele existem outras esferas celestes, então existem outros motores imóveis que movem essas esferas também. Portanto, existem outros primeiros motores que movem outras esferas celestes. Portanto, existem vários deuses, tá? Aristóteles admite, assim, numerosas inteligências motoras, cada uma das quais preside ao movimento de uma determinada esfera e é princípio de todo o movimento do universo. Então, como existem outras esferas que precisam do movimento, que se movem para alguma coisa, existem também outros primeiros motores. Então, existem outros deuses, digamos assim, já que Aristóteles considera o primeiro motor imóvel como Deus, objeto, obviamente, da ciência como teologia. Aristóteles obtém o número de tais inteligências motrizes do número das esferas que os astrônomos do tempo haviam admitido para explicar o movimento dos planetas. Então, na época, havia, se não me engano, a física lá de Eudoxo, inclusive eu já tenho uma aula do meu canal sobre Eudoxo, e também do Cálipo, tá? O Cálipo, ele vai também trazer a ideia ali de uma quantidade de esferas. Eles são geômetras que vão justamente tentar fazer a classificação de quantas esferas existem, como são essas esferas, a quantidade delas, que justamente movem ali, por exemplo, os planetas, os astros, etc. Tá? E o Aristóteles, ele tinha um conhecimento dessa física, dessa astronomia da época, e ele justamente vai dentro aí dessa teoria, dessa ideia. Estas esferas eram em número superior ao dos planetas, pois que a explicação do movimento aparente dos planetas em volta da Terra exigia que cada planeta fosse movido por várias esferas. Então, há uma esfera, por exemplo, a de Júpiter, essa esfera constituída, na verdade, por outras esferas que justamente ali vai ajudar a explicar o movimento desse astro, aí, desse planeta. Então, além das esferas do planeta, você conta as esferas do planeta, existem outras esferas que vão auxiliar no movimento, tá? E isto com o objetivo de justificar as anomalias que o movimento dos planetas apresenta relativamente ao movimento circular perfeito em torno da Terra, tá? Isso aqui é uma teoria que vai ficar conhecida como a teoria de salvar as aparências. Às vezes eles percebiam, digamos assim, alterações no movimento dos planetas, mas eles não podiam conceber alterações, lembrando porque o movimento desses planetas tem que ser perfeito. Então, eles acabavam introduzindo outras esferas, justamente para tentar entender por que a velocidade de um planeta atrasa, por que a velocidade de um planeta acelera, tá? Isso, essa questão da velocidade dos planetas vai justamente ser explicada lá com a teoria de Kepler, com as leis de Kepler, que ele vai mostrar justamente que o movimento em elipse, dependendo do foco, a distância do foco vai justamente determinar a velocidade do movimento. Mais longe, por exemplo, do Sol, que é o centro, né, da Via Láctea, o planeta vai ter um movimento. Quando ele estiver mais próximo do Sol, ele vai ter um outro movimento. Então vai ter aceleração e desaceleração. Na época do Aristóteles, obviamente, como eles pensavam que os planetas se moviam de forma circular, não havia como explicar, por exemplo, a alteração do movimento. Como você vai explicar a alteração do movimento num círculo? Não tem como. Ainda mais perfeito. Então você tem que usar outras esferas para justamente tentar entender por que às vezes os planetas atrasavam ou não. Aristóteles admitia, por consequência, 47 ou 55 esferas celestes e, portanto, 47 ou 55 inteligências motoras. Portanto, 47 ou 55 deuses, digamos assim, que vão explicar o movimento ali desses astros, né? Esse atraso, esse avanço, etc. Tá? A oscilação do número devia-se aos diferentes números das esferas celestes admitidos por Eudóxio e por Cálipo, os dois astrônomos a que Aristóteles se referia. Depois procurem lá modelos astronômicos do Eudóxio, do Cálipo. Já falei sobre isso na minha aula lá sobre Eudóxio, tá? Na minha aula lá sobre os platônicos, lá sobre a Academia de Platão, porque ele participou um pouco lá da Academia de Platão, tá? E dêem uma olhada nos meus vídeos lá também, tá? E deem like também. Eu geralmente não peço like, mas isso aí me ajuda bastante, tá? Mas enfim. Então Aristóteles ele estudou a teoria desses autores, ele conhecia e justamente trabalhou a partir dessas ideias. Aliás, Aristóteles fala constantemente em deuses. Portanto, né, conforme ali a gente já explicou, existem diversos deuses aí dentro dessa perspectiva, dentro da física, dentro da teologia aristotélica. E aludindo à crença popular, segundo a qual o divino abraça toda a natureza, considera que este ponto essencial, isto é, que as substâncias primeiras são tradicionalmente consideradas deuses, tem sido divinamente designado e é um dos ensinamentos preciosos que a tradição salvou. Então, eu acho que seria mais ou menos essa ideia, né? Os gregos, eles viam, de certa forma,
pelo menos assim, esse Deus aí como esses astros, né? E justamente esse motor imóvel ali é considerado um deus ali para Aristóteles, mas como existem outros motores, existem outros deuses também, tá? Noutros termos, a substância divina participou de muitas divindades no que a crença popular e a filosofia coincidem. Tá? Então a filosofia e a crença que vão entrar justamente na ideia dessa questão de ver os deuses, as divindades, como, de certa forma, ali aquilo que movimenta, aquilo que dá vida às coisas. Então é isso, pessoal. Então é isso. Então na aula de hoje falamos um pouquinho ali sobre a questão da teologia para Aristóteles, falamos um pouquinho sobre a substância imóvel, sobre o motor imóvel, que move todas as coisas, não pela causa eficiente, mas como causa final, que move todas as coisas porque ele é objeto do desejo, objeto, digamos assim, da inteligência, tá bom? Essa teoria de Aristóteles vai longe, tá? Só lá com o Kepler, lá no século XVI, mais ou menos, século XVI, século XVII, é que essa teoria aí vai cair por terra. Tomás de Aquino também vai partir da ideia do motor imóvel, que obviamente ele vai chamar de Deus, e por aí vai, tá? Os filósofos árabes, conforme a gente vai trabalhar também aderem à teoria lá do motor imóvel. Então hoje falamos um pouquinho sobre a substância imóvel, falamos um pouquinho sobre a substância que não é sensível, e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre a física de Aristóteles, justamente para tentar mostrar o que são as substâncias sensíveis, mostrar um pouquinho sobre o éter também. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.